Salve, turma! Sejam todos bem-vindos! Aqui é o professor Márcio com mais uma aula do nosso curso de gramática Português do Zero. Hoje daremos início ao estudo da análise sintática do período simples, que, como você aprendeu na última aula, é o período organizado por uma única oração chamada oração absoluta. Dessa forma, fazer a análise sintática do período simples nada mais é do que analisar a estrutura da oração absoluta para identificar os seus termos, as suas partes constituintes. Toda oração é formada por partes, que apresentam papéis sintáticos, funções sintáticas específicas. Essas partes da oração, esses constituintes da oração, são chamados de termos oracionais. E, dentro de uma oração absoluta, nós vamos nos deparar com os termos essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes da oração são os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Assim, fazer a análise sintática de um período simples, de uma oração absoluta, nada mais é do que identificar dentro da oração absoluta cada um desses termos constituintes. Portanto, hoje nós começamos uma sequência didática que tem por objetivo levar vocês a identificar e a compreender cada papel sintático dos termos oracionais do período simples, a começar pela identificação dos termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Então vamos lá. Comecemos pelos termos essenciais da oração. A gramática chama de termos essenciais aqueles que constituem a estrutura básica de uma oração. São eles o sujeito e o predicado. E como você precisa compreender sujeito e predicado? O sujeito é a parte da oração, é a posição da oração sobre a qual recai uma declaração, sobre a qual se diz alguma coisa. Ao passo que o predicado é o restante da oração, é a parte da oração que traz alguma informação, alguma declaração sobre o sujeito. Portanto, o princípio é este. O sujeito é a parte da oração sobre a qual dizemos algo e o predicado é a outra parte da oração que declara a informação sobre o sujeito. Por exemplo, diante de uma frase como todos os candidatos já receberam o CCI. Nós temos aqui uma frase que começa com uma letra maiúscula e termina num ponto final, organizada em torno de um único verbo, receberam. Portanto, nós temos aqui uma única oração. O período é simples, formado por uma oração única chamada de oração absoluta. E na análise sintática da oração absoluta, a primeira coisa que fazemos é identificar os seus termos essenciais, o sujeito e o predicado. E qual será o procedimento de análise que nós utilizaremos para identificar o sujeito e o predicado? Vocês vão sempre se valer destas três dicas. O primeiro passo para identificar o sujeito e, consequentemente, o predicado é identificar o verbo da oração absoluta. Identificado o verbo, você vai fazer uma pergunta em relação ao verbo com as palavras quem ou o que, porque o referente da oração pode ser uma pessoa ou pode ser um acontecimento, um sentimento. E a resposta à pergunta formulada será o sujeito. Então guarda essa dica. Para localizar o sujeito, você vai identificar o verbo e perguntar ao verbo o que ou quem. A resposta será o sujeito. E o restante da oração, além do sujeito, constituirá o predicado da oração. Veja como a coisa funciona. Na oração, todos os candidatos já receberam CCI. Primeiro passo, localizar o verbo. Receberam. Achado o verbo, eu vou perguntar: quem recebeu o CCI? A resposta será todos os candidatos. Identificada a resposta, nós fazemos uma linha divisória identificando, de um lado, o sujeito e de outro, o predicado da oração. O sujeito é esta parte que foi a resposta à sua pergunta, sobre a qual nós dizemos alguma coisa. E o que nós dizemos, o que nós declaramos sobre o sujeito todos os candidatos? Que eles já receberam o CCI. Portanto, este pedaço
que declara a informação sobre o sujeito, constitui o predicado. Porque seguir este procedimento de análise, estas dicas, é importante. Porque na língua portuguesa, nem sempre a oração vem bonitinha, estruturada, do jeito como vocês estão percebendo aqui, com o sujeito primeiro, depois o verbo e no final os complementos. Na língua portuguesa, a oração pode ser construída de diferentes maneiras. Primeiro com o sujeito, depois com o verbo e depois com o complemento, que é a ordem típica de estruturação da oração em língua portuguesa, mas às vezes a oração vem construída de maneiras diferentes, em ordem indireta, em ordem inversa. E nós temos que ter todo um cuidado na hora de identificar o sujeito, quando a oração não vem construída nesta ordem que vocês estão vendo aqui, que é a chamada ordem direta. Logo, o primeiro cuidado que vocês precisam ter em uma análise sintática diz respeito à ordem da oração. Porque, na nossa língua, a oração poderá estar construída em ordem direta ou em ordem inversa. Na ordem direta, a oração é constituída sempre com a mesma ordenação. E que ordenação é essa? Primeiro vai estar o sujeito, em seguida o verbo e depois do verbo os complementos verbais. É o que acontece no primeiro exemplo que nós analisamos. Todos os candidatos já receberam CCI. Nós temos aqui uma oração organizada dentro da estrutura básica de oração em língua portuguesa. Primeiro veio o sujeito, todos os candidatos, depois o verbo, receberam, e no final o complemento verbal. Essa é a ordem direta da oração em língua portuguesa. Mas nem sempre a coisa funciona assim. Às vezes, o falante, com o objetivo de dar ênfase a algum desses constituintes, sujeito, verbo, complemento, coloca esse termo, que será enfatizado no início da oração, desmontando o esquema oracional básico, gerando assim a chamada ordem inversa ou ordem indireta. Dessa forma, pode ser que o falante opte por começar pelo verbo, para dar ênfase à ação expressa pelo verbo. Assim, nós vamos ter primeiro o verbo e, em seguida, pode ser que o falante opte por utilizar o sujeito, por fazer referência ao sujeito e, no final, o complemento verbal. O resultado será uma construção como: já receberam todos os candidatos o CCI, em que primeiro veio o verbo, no meio o sujeito e no final o complemento verbal. Mas pode ser que o falante opte por dar ênfase ao complemento verbal, colocando-o no início da oração. Assim nós vamos ter uma estrutura oracional que começa com o complemento e depois o falante pode utilizar o verbo e no final o sujeito. O resultado dessa operação será uma construção como: o CCI já receberam todos os candidatos. Como pode acontecer também de o falante optar por começar com o verbo, colocar o complemento no meio e deixar o sujeito para o final. E o resultado será uma construção sintática como esta: já receberam CCI todos os candidatos. Então veja que estas construções não seguem o padrão básico de organização da oração em língua portuguesa: sujeito, verbo e complemento. São construções que estão em uma ordem que nós chamamos de ordem inversa, ordem indireta. Diante disso, turma, o procedimento de análise para identificar o sujeito que eu acabei de ensinar para vocês é extremamente importante para você chegar efetivamente ao sujeito e, consequentemente, ao predicado. Vamos analisar alguns exemplos para você ver como a coisa funciona na prática. Primeiro exemplo: senadores e deputados inauguram sessão legislativa de 2024. Primeiro passo da análise sintática: localizar o verbo. Neste caso, inauguram. Nós temos aqui um único verbo, portanto, uma única oração. A oração absoluta, que constitui um período simples. Achado o verbo, nós vamos perguntar: quem inaugura sessão legislativa de 2024? A resposta será: senadores e deputados. Assim, nós fazemos uma linha divisória naquela posição e reconhecemos, de um lado, o sujeito da oração e, de outro, o predicado. O sujeito é a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa e o predicado, a parte da oração que traz a declaração sobre o sujeito. Outro exemplo: afeta muitas regiões de São Paulo a chuva ácida. Primeiro procedimento de análise: identificar o verbo, afeta. Achado o verbo, nós vamos perguntar: o que afeta muitas regiões de São Paulo?
A resposta será a chuva ácida. Assim, fazemos uma linha imaginária nesta posição para separarmos o sujeito do predicado. O sujeito é aquela partezinha que, neste caso, vem no final da oração, sobre a qual nós declaramos uma informação. E qual é a informação que nós estamos declarando sobre o sujeito à chuva ácida? A informação de que ela afeta muitas regiões de São Paulo. Portanto, a declaração, a informação, afeta muitas regiões de São Paulo, constitui o predicado. Atenção agora ao próximo exemplo. Reuniram-se todos os candidatos em uma única sala. Primeiro passo da análise, localizar o verbo. Reuniram-se. Achado o verbo, perguntamos: quem se reuniu em uma única sala? A resposta será todos os candidatos. Logo, todos os candidatos é o sujeito da oração e o restante, reuniram-se em uma única sala, é o predicado. Veja que o sujeito apareceu no meio da oração. Assim, nós precisamos de uma linha imaginária cortando o sujeito em duas posições, para reconhecer que o sujeito está aqui no meio, ao passo que o predicado está no início e no final da oração. Portanto, turma, quando o sujeito aparece no meio da oração, há um pedaço de predicado antes do sujeito e um pedaço de predicado após o sujeito. Portanto, numa análise sintática, você precisa reconhecer que o sujeito, neste caso, é todos os candidatos e o predicado, reuniram-se em uma única sala. Segundo cuidado que precisamos ter em uma análise sintática. Como você viu, o sujeito é um termo da oração, é um pedaço da oração sobre o qual fazemos uma declaração. Sujeito não é necessariamente um ser ou uma coisa. Sujeito é uma posição da oração onde vai recair qualquer palavra sobre a qual faremos uma declaração. Assim, diante de uma frase como nada acontecerá comigo, localiza o verbo acontecerá. Faça a pergunta: o que acontecerá comigo? A resposta será nada. Portanto, nada é o sujeito da oração. Fazemos a nossa linha imaginária para reconhecer, de um lado, o sujeito, nada, e o predicado, acontecerá comigo. Observe que o sujeito, a posição sujeito, está ocupada por uma palavra que é um pronome indefinido, que não dá nome a um ser nem a uma coisa. Portanto, compreenda o sujeito não como ser sobre o qual se faz uma declaração, mas como uma parte da oração, um pedaço da oração sobre o qual incide a declaração do predicado. Outro exemplo: nem tudo são flores. Acha o verbo são, que é o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Achado o verbo, nós perguntamos: o que são flores? A resposta será nem tudo. Assim, fazemos uma linha divisória aqui, reconhecendo os dois constituintes básicos da oração, o sujeito e o predicado. Observe que o sujeito, nem tudo, não é ser, não é coisa. É uma posição, uma parte da oração em que recaem palavras sobre a qual fazemos uma declaração. Ter essa percepção de que sujeito não é ser, não é coisa, mas uma parte da oração sobre a qual se diz alguma coisa, é importante para vocês darem conta de análise sintática de frases interrogativas, como é o caso da frase quem se inscreveu no concurso? Localiza o verbo se inscreveu. Achado o verbo, você vai perguntar quem se inscreveu no concurso? A resposta será quem. Portanto, nós fazemos uma linha divisória aqui e reconhecemos os dois constituintes da oração. O sujeito, quem, e o predicado, se inscreveu no concurso. Observe que a posição sujeito, o pedaço da oração que desempenha o papel de sujeito, é ocupado por um pronome interrogativo. E é este pronome interrogativo que desempenha o papel de sujeito. Bem, feitas essas considerações, vamos avançar. Observe, pelos dados que analisamos até agora, que nem sempre o sujeito será organizado por uma única palavrinha. Às vezes, aliás, isso é o mais comum, o sujeito é organizado por duas ou mais palavras. Nesses casos, nós precisamos reconhecer a palavra principal do sujeito, o que nós chamaremos de núcleo do sujeito. Por exemplo, na primeira e na terceira oração, o sujeito é organizado por uma única palavra. Essa palavra única será o núcleo do sujeito. Mas quando o sujeito for formado por duas ou mais palavras, haverá uma ou mais de uma
que será a principal, que serão as principais, serão os núcleos do sujeito. Logo, nós vamos compreender o núcleo do sujeito como sendo a principal palavra sobre a qual recai a declaração do predicado ou, quando for o caso, as principais palavras sobre as quais recai a declaração do predicado. Primeiro exemplo. Meus 3 melhores amigos passaram no concurso. Qual é o primeiro procedimento da análise sintática? Localizar o verbo. Neste caso, passaram. Identificado o verbo, perguntamos: quem passou no concurso? A resposta será: meus 3 melhores amigos. Assim, fazemos a nossa linha imaginária nesta posição e reconhecemos os dois constituintes básicos da oração, o sujeito e o predicado. Note que o sujeito, meus 3 melhores amigos, é constituído por 4 palavras. E dessas 4 palavras, qual é a principal sobre a qual recai a declaração do predicado? É a palavra amigos. Logo, amigos constitui o núcleo do sujeito, a palavra principal sobre a qual recai a declaração do predicado. Outro exemplo. As escolas e as lojas ficaram fechadas durante a operação da PM. Primeiro passo, localizar o verbo. Ficaram. Achado o verbo, perguntamos: o que ficou fechado durante a operação da PM? A resposta será: as escolas e as lojas. Assim fazemos a nossa linha imaginária para separarmos o sujeito do predicado. Observe que o sujeito é constituído por 5 palavras, e delas, quais são as principais sobre as quais recai a declaração do predicado? São as palavras escolas e lojas. Portanto, escolas e lojas, neste contexto, funcionam como núcleos do sujeito. Agora, turma, note o seguinte. Observe as palavras que, nesses contextos, funcionam como núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, meus 3 melhores amigos, é a palavra amigos, que neste contexto foi empregado como um substantivo. Os núcleos, escolas e lojas são palavras que morfologicamente funcionam também como substantivo. Em geral, a palavra da língua que mais está apta a desempenhar o papel de núcleo do sujeito é o substantivo. Então, em geral, o substantivo é a palavra que desempenha o papel de núcleo do sujeito, de núcleo de qualquer termo da oração. Porém, nem sempre será o substantivo que irá desempenhar o papel de núcleo. Há outras palavras da língua que, sintaticamente, podem ser utilizadas como núcleos do sujeito. Então, turma, pensando em concurso que vem com tudo para derrubar vocês, vamos problematizar um pouquinho mais a questão. Imagine uma oração como: ela e eu passamos no concurso. Localiza o verbo. Passamos. Achado o verbo, perguntamos: quem passou no concurso? A resposta será ela e eu. Então fazemos a nossa linha imaginária para separar o sujeito, ela e eu, do predicado passamos no concurso. Observe que o sujeito é formado por 3 palavras, ela e eu. Dessas 3 palavras, quais são as principais sobre as quais recai a declaração do predicado? São as palavras ela, eu. Portanto, ela, eu constituem núcleos do sujeito. E veja que as palavras que, nesse caso, funcionam como núcleos do sujeito são pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto. Outro exemplo. Aquilo não pode acontecer mais. Ache o verbo. Pode acontecer. Nesse caso, é uma locução verbal. Assim perguntamos: o que não pode acontecer mais? A resposta será aquilo. Assim reconhecemos aquilo como sujeito e a declaração não pode acontecer mais é o nosso predicado. Observe que o sujeito tem apenas uma palavra. Essa palavra única do sujeito vai constituir o núcleo. E veja que o núcleo, nesse caso, é uma palavra da língua que você já aprendeu a reconhecer como pronome demonstrativo. Logo, pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso reto, também pode desempenhar papel de núcleo do sujeito, não apenas substantivo. E a coisa não para por aí. Pegue uma frase como: ninguém gabaritou a prova. Localize o verbo, gabaritou. Pergunte: quem gabaritou a prova? A resposta será ninguém. Assim, ninguém é o sujeito e gabaritou a prova é o predicado. Observe que o sujeito tem apenas uma palavra, que vai ser o núcleo do sujeito.
E desempenhando o papel de núcleo está uma palavra que você já sabe reconhecer como pronome indefinido. Logo, pronome indefinido também pode ser o núcleo do sujeito. Outro exemplo. Quem respondeu à última questão? Localize o verbo. Respondeu. Pergunte. Quem respondeu à última questão? A resposta será quem. Portanto, quem é o sujeito e respondeu à última questão é o predicado. Observe que o sujeito tem apenas uma palavra, quem, que desempenha o papel de núcleo. E, funcionando como núcleo do sujeito, nós temos, neste caso, um pronome, que é um pronome interrogativo. Portanto, pronome interrogativo também pode desempenhar o papel de núcleo do sujeito. Vamos agora complicar um pouquinho mais, porque o nosso foco é o concurso. Imagine uma frase como esta. Esta é a questão que derrubou os candidatos. Veja que esta frase não é organizada por apenas uma oração. Localize os verbos. Nós temos aqui as palavras é e derrubou, que são verbos. Portanto, se esta frase é organizada por duas formas verbais, ela tem duas orações. A primeira oração organizada em torno deste verbo é esta é a questão. E a segunda oração, que derrubou os candidatos. Nesse caso, nós precisamos analisar sintaticamente a constituição de cada oração. Então, esqueça por enquanto a segunda oração e analise comigo apenas a primeira. Você já localizou o verbo é. Você vai perguntar, o que é a questão? A resposta será esta. Então, esta é o sujeito da primeira oração, ao passo que é a questão é o predicado. Veja que o sujeito tem apenas uma palavra, esta, que funciona como núcleo. Nesse caso, a palavra que está funcionando como núcleo é um pronome demonstrativo. Agora, observe a segunda oração, que derrubou os candidatos. Veja que a segunda oração começa com a palavra que dentro deste contexto está retomando a palavra questão da primeira oração para que esta palavra se faça presente na segunda oração. O que é vestígio da palavra questão na segunda oração. Você aprendeu lá na morfologia a reconhecer esse que como sendo um pronome relativo, um vestígio de palavra de oração anterior dentro de outra oração. Reconhecendo isso, você pode fazer a análise sintática da segunda oração segundo o mesmo procedimento de sempre. Localiza o verbo, derrubou. Pergunta, o que derrubou os candidatos? A resposta será que. Então veja que o que, neste contexto, é o sujeito da segunda oração, ao passo que derrubou os candidatos é o predicado. É a declaração feita sobre este que por sua vez retoma o termo questão, que está na primeira oração. Veja que o sujeito, neste caso, na segunda oração, tem uma única palavrinha, que é o pronome relativo. Esta palavra única desempenha o papel de núcleo do sujeito. Portanto, o núcleo do sujeito da segunda oração é um pronome relativo. Eis uma das funções do que em língua portuguesa, uma das funções sintáticas. O que, neste caso, funciona como sujeito da segunda oração. Portanto, numa análise sintática, vocês precisam ter um imenso cuidado. O sujeito da segunda oração aqui não é questão. Questão é um termo que está na primeira oração. O termo que está na segunda oração e equivale à questão e desempenha o papel de sujeito é o pronome relativo que. Então vamos retomar. Você já viu que podem desempenhar o papel de núcleo do sujeito um substantivo, o que é o mais frequente, mas podem desempenhar também papel de núcleo um pronome indefinido, um pronome interrogativo, um pronome demonstrativo, um pronome relativo, como poderá também desempenhar o papel de núcleo um numeral. Observe o exemplo. Os três participaram do concurso. Localiza o verbo. Participaram. Quem participou do concurso? Os três. Portanto, os três é o sujeito da oração, ao passo que participaram do concurso é o predicado. Veja que o sujeito é formado por duas palavras, o artigo os e o numeral 3. Das duas palavras, a principal é o numeral, que desempenha, neste caso, o papel de núcleo do sujeito. Outro exemplo, os humilhados serão exaltados. Cadê o verbo? É a locução verbal serão exaltados. Aí nós perguntamos, quem será exaltado?
a resposta será os humilhados. Assim, os humilhados é o sujeito da oração e serão exaltados é o predicado. Observe, o sujeito tem duas palavras, um artigo e uma palavra, humilhados, que originalmente é um adjetivo, que neste contexto veio substantivado pela presença do artigo definido. Assim, esta palavra substantivada desempenha o papel de núcleo do sujeito. Portanto, palavras substantivadas, palavras que dentro de um contexto exercem função de substantivo, também funcionam como núcleo do sujeito. Bem, turma, identificadas as palavras que podem desempenhar o papel de núcleo do sujeito, vamos problematizar um pouco mais a questão pensando em prova de concurso. A maioria dos meus alunos de cursinho tem uma imensa dificuldade para reconhecer o núcleo do sujeito quando o sujeito é muito extenso, quando ele é formado por muitas palavras. E há uma dica especial para você não ter muita dificuldade para reconhecer o núcleo do sujeito quando ele é formado por muitas palavras. Vamos começar com exemplos básicos. Primeira frase. A maioria dos brasileiros trabalha com carteira assinada. Cadê o verbo? Trabalha. Achado o verbo, perguntamos: quem trabalha com carteira assinada? A resposta é a maioria dos brasileiros. Assim, a maioria dos brasileiros é o sujeito, ao passo que trabalha com carteira assinada é o predicado. Observe que o sujeito é formado por 5 palavras. Qual é a primeira palavra constituindo o sujeito aqui? A, que é o artigo definido. Segunda palavra, maioria, que é um substantivo feminino. Terceira palavra, de, a preposição de, que veio contraída com a quarta palavra, os, que é um artigo definido. E a quinta palavra é o substantivo brasileiros. Portanto, nós temos um sujeito formado por 5 palavras. Artigo, substantivo, preposição, contraída com artigo e outro substantivo. E aí vem a pergunta: qual palavra é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante? Seria maioria ou seria brasileiros? Já que maioria e brasileiros são substantivos. E aqui vai a principal dica. Observe que neste sujeito nós temos a preposição de. E preposição é um tipo de palavra que trava a formação de núcleo depois dela. Então, o que vier depois da preposição não pode constituir núcleo do sujeito. Assim, nós ficamos apenas com 2 palavras antes da preposição, o artigo e o substantivo. E entre artigo e substantivo, a principal é o substantivo. Assim, o núcleo do sujeito aqui é o substantivo maioria. Outro exemplo. A presença crescente de um povo exótico no Brasil gerou muitas polêmicas. Ache o verbo. Gerou. Identificado o verbo, perguntamos: o que gerou muitas polêmicas? Quem gerou muitas polêmicas? A resposta será a presença crescente de um povo exótico no Brasil. Assim fazemos a nossa linha divisória para separar o sujeito do predicado. Portanto, o sujeito desta oração é a presença crescente de um povo exótico no Brasil. Olhe o tamanho desse sujeito. Ele é constituído por 9 palavras. E delas, qual seria o núcleo? Para localizar o núcleo, você vai perceber que dentro do sujeito tem uma palavrinha que é uma preposição, a preposição de. E você já sabe que preposição trava formação de núcleo para o que vem depois dela. Assim, só poderá ser núcleo do sujeito uma das palavras que aparece antes da preposição, a presença crescente. Dentre essas 3 palavras, a primeira, a, é um artigo definido. Presença é substantivo e crescente é um adjetivo que caracteriza o substantivo. Entre artigo, substantivo e adjetivo, funcionará como núcleo do sujeito o substantivo. Portanto, neste caso, o núcleo é o substantivo presença. De todas as palavras que constituem esse sujeito, o núcleo é apenas o substantivo presença. O que aparece depois de preposição não constitui núcleo do sujeito. Agora, turma, muito cuidado com o seguinte. Observe que, nestes 2 exemplos analisados, o sujeito de cada oração constitui apenas um referente do predicado.
Qual é a declaração sobre o predicado? Trabalha com carteira assinada. É o sujeito, o referente, a maioria dos brasileiros. Qual é o referente do predicado? Gerou muitas polêmicas. É o referente, o sujeito, a presença crescente de um povo exótico no Brasil. Porém, às vezes, o referente do predicado não é apenas um, é mais de um, o que vai levar à construção de um tipo de sujeito que nós chamamos de sujeito composto e que estudaremos na próxima aula. Então, observe o cuidado de análise que vocês precisam ter no próximo exemplo. Pega a frase: o tráfico de escravos e o aumento da população brasileira estão intimamente relacionados. Localize o verbo. Estão. Achado o verbo, nós perguntamos: o que está intimamente relacionado? A resposta será o tráfico de escravos e o aumento da população brasileira. Reconhecemos, portanto, o sujeito e o predicado. Olhe o tamanho do sujeito. Olhe o referente do predicado. O que está intimamente relacionado é apenas um referente? Não. Eu tenho dois referentes agora. O primeiro, o tráfico de escravos, e o segundo, o aumento da população brasileira. Então, a análise sintática para identificação do núcleo requer uma atenção especial agora. Observe que dentro do sujeito há duas preposições, de e da. Nesse caso, a preposição de contraída com o artigo definido a. E você já sabe que preposição trava a formação do núcleo. Então, observe o primeiro referente do sujeito, o tráfico de escravos. O que vem depois dessa preposição, escravos, não pode desempenhar o papel de núcleo. Só vai poder ser núcleo o que vem antes da primeira preposição, o ou tráfico. Entre o artigo o e o substantivo tráfico, só pode funcionar como núcleo do sujeito o substantivo tráfico. Observe agora o outro referente, o aumento da população brasileira. Observe que o que vem depois da preposição não pode ser núcleo. Então eu olho para o que vem antes, o aumento. Entre as duas palavras, o artigo e aumento substantivo, só pode desempenhar o papel de núcleo o substantivo. Assim, os núcleos deste sujeito são os substantivos tráfico e aumento. Veja como é importante o papel da preposição para identificar o núcleo do sujeito. O que vier depois da preposição em cada constituinte, em cada referente do sujeito, não poderá desempenhar o papel de núcleo. Assim, em uma análise sintática, você descarta a possibilidade de escravos ser o núcleo do sujeito, a possibilidade de população ser o núcleo do sujeito. Isso facilita muito a análise sintática para a identificação do núcleo do sujeito. Bom, agora que eu já falei tudo o que era necessário sobre núcleo do sujeito, vamos tecer algumas considerações básicas sobre o que nós chamamos de núcleo do predicado. Da mesma forma que o sujeito, que é um termo essencial da oração, tem um núcleo, o predicado, que é outro termo essencial da oração, também terá o seu núcleo. O núcleo do predicado será a principal palavra sobre a qual se organiza o predicado ou as principais palavras sobre as quais se organiza o predicado. Isso porque, como vocês vão ver futuramente, existem três tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Quando o predicado é verbal, o núcleo é o verbo. É um tipo de verbo chamado de verbo nocional que vamos aprender nas próximas aulas. Quando o predicado é nominal, o núcleo é o predicativo. É um nome que desempenha o papel de predicativo. E quando o predicado é verbo nominal, nós temos dois núcleos: o verbo nocional e o predicativo. Portanto, desta aula, eu preciso que vocês levem apenas essa informação básica, a de que o predicado, assim como o sujeito, também tem núcleo. O núcleo do predicado poderá ser um verbo ou um predicativo, ou os dois ao mesmo tempo, dependendo do tipo de predicado. Vamos analisar alguns exemplos. Meus 3 melhores amigos passaram no concurso. Você já analisou esta frase anteriormente. Sabe que passaram é verbo e perguntando quem passou no concurso, a resposta será meus 3 melhores amigos. Então nós temos aqui o sujeito e o predicado. Observe que o predicado é formado pelo verbo
passaram, que é um verbo que exprime ação. É o chamado verbo nocional. Quando o predicado se estrutura em torno de um verbo nocional, verbo que exprime ação, acontecimento, é o verbo o núcleo do predicado. Porém, naquele exemplo que nós já analisamos, as escolas e as lojas ficaram fechadas durante a operação da PM. Cadê o verbo? Ficaram. Pergunto, o que ficou fechado durante a operação da PM? As escolas e as lojas. Localizamos o sujeito e o predicado. Ele tem um verbo, que é o verbo ficar, que vem seguido da palavra fechadas, que é um adjetivo. Um adjetivo que está indicando um estado sobre o sujeito. Este adjetivo que caracteriza o sujeito, que se vincula ao sujeito por meio deste verbo, é, neste caso, o núcleo do predicado. Este adjetivo desempenha o papel de predicativo do sujeito. E o verbo, nesse caso, não é mais um verbo de ação, um verbo nocional. Ele é chamado de verbo de ligação. Então, quando nós temos um predicado organizado por verbo de ligação e predicativo do sujeito, o núcleo não é mais o verbo. O núcleo, nesse caso, é o predicativo. Vou repetir. Aqui, eu só quero que você leve a ideia de que o predicado também tem núcleo. Qual vai ser o núcleo? Se vai ser o verbo ou o predicativo, ou ao mesmo tempo o verbo e o predicativo, nós vamos estudar futuramente, em uma aula em que trataremos apenas da estruturação do predicado. Então não fica preocupado, não fica preocupada, porque nós vamos trabalhar com isso especificamente em uma aula futura. Então, turma, paramos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante conteúdo e, é claro, se tiverem dúvidas, não deixem de enviar suas perguntas. Um grande abraço em todos e até o nosso próximo encontro.